Pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa aula, né? Mais uma correção das nossas atividades. Espero que vocês tenham feito e entendido o que vocês fizeram. E as dúvidas, vamos ver se a gente esclarece, se teve alguma dúvida aqui nas correções. E se tiver ainda alguma dúvida, por favor, me perguntar no nosso horário, tá bom, gente? Não deixem de perguntar, não deixem de tirar as dúvidas, isso é muito importante. E a outra coisa que vocês têm que fazer é tentar resolver, porque só tem dúvida se você estiver resolvendo e só esclarece as dúvidas se você, como se diz, assistir o vídeo, ver as explicações e verificar naquilo que você errou, se você consegue entender. Então, vamos lá. Nós vimos lá os casos de congruência de triângulo, né? Nós temos lá os casos que são lado, lado, lado. O que significa aí? Os lados têm que estar iguais. Nós temos o outro caso que é o lado, ângulo, lado, não é? Nós temos o outro caso que é ângulo, lado e ângulo, e lado, ângulo e ângulo oposto. E vimos também casos de congruência através da translação, da rotação e da reflexão. Então, o primeiro exercício nosso aqui, observe os triângulos numerados de 1 a 8. Então, são esses triângulos aqui. Aí ele falou para nós assim, indique os pares de triângulos congruentes e os respectivos casos de congruência. Se necessário, use régua para obter as medidas. Então, acredito que vocês tenham observado aquele que deu para você falar se existe congruência sem o uso da régua, ótimo. Se não, é aconselhável, como você viu aqui, usar a régua para você estar medindo. Então, qual é o primeiro que a gente tem aqui de caso de congruência? Esse primeiro triângulo aqui, ele tem medidas 2, 2 e 3. O 3 é como se fosse o meu ângulo oposto, né? Meu lado oposto aqui do meu ângulo, não é isso? Então, nosso triângulo que é semelhante àquele primeiro lá, é o 7, não é? Então, se você observar aqui, olha, 2, 2, e o 3 aqui na frente desse ângulo aqui, como se fosse o ângulo oposto, né? Do lado oposto do ângulo. Então eu posso concluir que este triângulo 1 com este triângulo 7, eles são triângulos congruentes. Qual é o caso de congruência dele? As medidas deles são todas iguais e na mesma posição. A gente tem que observar muito isso. Então, o 1 e o 7, lado, 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 porque ele tem medidas iguais. O outro caso de congruência que a gente pode observar é com relação ao 4 com o 5. Então, olha só. Eu tenho aqui nessa pontinha um ângulo de 40 graus. Está aqui ele aqui de 40 graus. Depois, nós temos aqui um ângulo de 80 graus do lado de uma reta que mede 3, vamos assim, 3 unidades, né? Então, ó, eu tenho 80, o meu 3 aqui, 3 unidades, e o outro ângulo de 40 graus. Então, esse triângulo 4, ele é semelhante com o triângulo 5. Qual é o caso que a gente tem dele aqui de congruência? É ângulo, ó, ângulo, lado e ângulo. Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso fugir o meu padrão. Se eu estou falando de ângulo, eu não posso falar ângulo, lado e este ângulo aqui, por exemplo, porque eu estou pulando isso aqui, não é? Então esse caso de congruência é ângulo, lado e ângulo. Então, de novo, ó, lado e ângulo. Nos demais, se a gente observar, nós não vamos ter triângulos aqui congruentes, ok? Então, só tem esses dois casos de triângulos congruentes aí, tá bom, meu povo? Vamos para o segundo exercício. Observe os triângulos AB e D e CDB da figura. Os ângulos indicados com as mesmas cores são congruentes. Esse triângulo
esses triângulos são congruentes? Justifique sua resposta. Então, vamos analisar isso aqui. Ele diz para nós que, está querendo saber se isso é verdade, né? Que esse triângulo aqui, ele é congruente com esse. Ele já me forneceu falando de ângulos congruentes. Então, ele já me falou pelo desenho que este ângulo é congruente com este e este ângulo é congruente com esse. Se você observar, é como se eu tivesse um paralelogramo, né, a minha figura, e eu tracei uma diagonal aqui. Quando eu tracei essa diagonal, é onde eu formei dois triângulos, este aqui em cima e este aqui embaixo. Então, ele quer saber se esses triângulos são congruentes e para mim justificar isso aqui, não é? Já me falou desses ângulos que são congruentes, então qual é o caso de congruência que a gente pode colocar para isso aqui? Olha só, este lado aqui, ele não é comum tanto para este triângulo quanto para este, então eu posso usar, falar que este lado ele é congruente para esse triângulo de baixo e este triângulo de cima. Então, o caso de congruência que existe aqui é lado, ângulo e ângulo oposto ao meu lado, ok? Então, ó, lado, ângulo e ângulo oposto ao meu lado. Então, aqui de novo, ó, para esse aqui de baixo agora. Lado, ângulo e ângulo oposto ao meu lado. Ok, meu povo? Então, é isso que eles são congruentes, sim, e a justificativa é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? No terceiro exercício, na figura a seguir, F é o ponto médio de EG. O que é ponto médio, meu povo? É que divide um segmento ao meio, ou seja, esse pedaço aqui, ele é congruente com esse pedaço aqui, ok? E aí, você tem aqui um ângulo, e aqui nós temos um outro ângulo de 90 graus e 90 graus aqui. Então, vamos nesse primeira pergunta aqui. O que podemos observar ao comparar as medidas dos segmentos EF e FG? Então, é aquilo que eu já falei para vocês. EF e FG, eles são iguais, né? Porque ele falou que isso aqui é ponto médio, se isso aqui é ponto médio, esse valor de EF tem que ser igual ao valor de GF, ok? Depois, os triângulos EF e I e GF e H são congruentes? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Olha, isso daqui é congruente com isso. O que é mais que a gente tem aí para a gente falar de congruência? Nós temos o ângulo, né? Que ele tem um ângulo aqui de 90 graus. E nós podemos falar também que esse ângulo, ele é congruente com esse ângulo aqui, ok? Então, os triângulos, eles são congruentes? Sim. Qual que é o caso de congruência que a gente vai ter aqui? É ângulo, lado e ângulo. Ó, este ângulo, lado e este ângulo. Aqui desse lado, ângulo, lado e ângulo. Por que eu posso falar que isso aqui é igual a isso? Porque ele falou para mim que ele é um ponto médio, tá ok? Depois nós vamos lá na número 4. Na figura, M é o ponto médio do segmento, ponto médio de BD. Então, ó, BD tá aqui e aqui eu tenho o ponto médio. Então, eu dividi esse segmento aqui ao meio. Então, essa distância aqui, ela é igual a essa distância aqui, ok? Depois, observando a figura, qual a relação entre as medidas dos ângulos ABM e CDM e entre as medidas dos ângulos AMB e CMD? Então, gente, olha só.
Um caminho que eu indicaria aqui para vocês, que não vem colocando aqui no desenvolvimento do livro, seria que se eu fizesse no ponto M uma rotação. Se eu girar esse triângulo em torno de M, olha só, se eu girei ele em torno de M, o que vai acontecer? Este ponto B, esse vértice B aqui, aliás, ele vai girar, ele vai coincidir com o ponto D. Então, daí eu concluo que aqui, esse ângulo aqui A, ele é congruente aqui com este ângulo A. E outra coisa muito corriqueira que vai aparecer muito para vocês nessa matéria, é quando se cai nessa particularidade aqui. Quando você tem essas retas, vamos assim dizer, se cruzando, e aí eu formo as figuras, no caso aqui nosso é o triângulo, eu chamo este ângulo e este ângulo aqui de ângulos opostos pelos vértices, ok? Ângulos opostos pelos vértices. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são ângulos iguais. Então, ele diz, agora vamos lá a explicação que ele dá aqui para nós, ó. Prolongando os lados adjacentes aos ângulos CDM, obtemos o ângulo correspondente ao ângulo ABM. Como o ângulo obtido e o ângulo CDM são opostos pelos vértices, as medidas dos ângulos ABM e CMB, elas são iguais. Então, ele quis prolongar esta reta, ok? E prolongar essa reta. Quando eu fiz esse prolongamento, eu vou ter o ângulo aqui oposto pelo vértice, que é exatamente esse valor aqui de A para nós aqui. E aí, eles são iguais. Então, as medidas dos ângulos AMB e CMD são iguais, pois são ângulos opostos pelo vértice. É isso que eu acabei de falar também para vocês, que este ângulo é congruente com esse, porque eles são opostos pelo vértice. Depois, como M é o ponto médio de BD, o que podemos afirmar ao comparar as medidas dos segmentos BM, ó, BM e de DM? Uai, se isso aqui é o ponto médio, o que é ponto médio? Não divide um segmento ao meio? Então, essa distância ela é igual a essa distância. Então, elas são iguais. Com base nas respostas anteriores, complete a lacuna. Então, o que é? O triângulo ABM, então vamos lá, ABM é um triângulo que, com relação ao triângulo, por exemplo, CDM, eles são triângulos o quê? Congruentes, ok? Então, o triângulo ABM, ele é congruente com o triângulo CDM. E, por fim, explique por que os triângulos PSR e PSQ são congruentes, sabendo que PS é uma bissetriz e também a altura do triângulo PQE. Se é uma altura desse triângulo, eu sei que isso aqui tem que ser perpendicular. Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus aqui, ok? E justamente isso aqui, é como se ele estivesse dividindo esse desenho ao meio. Ele chama isso aqui de bissetriz e, ao mesmo tempo, isso aqui é a altura desse triângulo. Então, ele quer que você explique se esses triângulos, se eles são congruentes. Então, vamos analisar aqui. Os triângulos RPS e QPS são congruentes, pois PS é uma bissetriz e os ângulos RSP e QSP medem 90 graus. Aqui, meu povo, nós vamos ter, se eu tenho uma bissetriz e eu tenho também, que isso aqui chama altura, toda vez que eu traço uma altura tem que ser perpendicular, então aqui eu estou formando um ângulo de 90 graus e aqui também estou formando um ângulo de 90 graus. Então, por isso que ele falou para nós que isso aqui
eles são o RPS, ó, RPS, ele é congruente a QPS, eles são congruentes, pois nós temos a nossa bissetriz, esse valor aqui, que é a nossa bissetriz. Depois, os ângulos RSP e QSP medem 90 graus, que eu já mostrei aqui para vocês aqui, tá? Pois PS é a altura, se a altura tem que ficar perpendicular, tá? Depois, o lado PS é comum, cadê aqui, ó, PS, desculpa, aqui, PS, ele é comum aos dois triângulos. Então, essa medida aqui é a mesma coisa que eu separar isso aqui, então eu vou ter um triângulo aqui e vou ter outro triângulo do lado de cá, ok? Portanto, os triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. Então, ângulo, lado e ângulo, ok? Ângulo, lado e ângulo. Se é uma bissetriz, então eu dividi o ângulo ao meio. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. E se ela é perpendicular, eu formo aqui um ângulo de 90 graus. E se essa altura que foi traçada, essa bissetriz foi traçada, vai dividir isso aqui ao meio, então este lado aqui, ele é, como se diz, essa distância aqui, ela vale para este triângulo e para esse, então ele tem a mesma medida. Por isso que o caso nosso de congruência é ângulo, lado e ângulo, ok? Aí agora é só, né, que eu deixei para vocês estar fazendo como atividade, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida pode estar me perguntando no nosso horário aí, para esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom, meu povo? Tchau, tchau, fica com Deus.